Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu sou teu irmão Joimi Cordeiro. Estou passando aqui para deixar para vocês o significado da palavra homilética. Você que está começando agora, você que deseja ser um pregador da palavra de Deus, o meu conselho é que você estude homilética, pois dentro da homilética nós vamos aprender coisas tremendas. A homilética ela vai nos preparar para que nós possamos ser um obreiro, que nós possamos estar trazendo sermões maravilhosos. A palavra homilética ela significa a arte de pregar. E hermenêutica ela é a ciência e a arte de interpretar. A homilética é a ciência e a técnica de comunicar ou expor a mensagem bíblica. A palavra homilética, ela vem do grego homilia, que significa persussão, falar, eter. Assim sendo, muitos definem homilética como a arte de pregar. As primeiras teorias acerca da homilética surgiram entre 345 e 405 do ano antes de Cristo. Nos escritos de Cristóstomo, pregador da igreja primitiva, e também por Agostinho. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os problemas da homilética. Ou seja, com certeza a pregação sofre hoje nas igrejas vários problemas que é notado pelos cristãos. Primeiro, a falta de preparo do pregador, pouca espiritualidade e falta de conhecimento da palavra. Ou seja, esse é um dos problemas sofrido dentro do conceito da homilética, repetindo, falta de preparo do pregador, pouca espiritualidade e falta de conhecimento da palavra. Então, querido, é importante dentro do conceito da homilética o homem ter uma espiritualidade, uma vida com Deus, uma vida de oração e ter conhecimento da palavra, ter conhecimento do texto a qual ele vai trazer para os ouvintes. Ou seja, pois muito nem conhece o texto e quer trazer aquilo que ele não conhece para cima do altar para passar para outras pessoas. Então, esse é um dos erros que nós não podemos cometer. Segundo problema que nós notamos e podemos presenciar dentro da homilética é a falta de unidade no assunto. Ou seja, muitos acabam não unindo um assunto que bate um com o outro para trazer um sermão bem elaborado na hora que vão pregar. Então acabam trazendo assuntos que não tem nada a ver um com o outro. Começam a pregar uma coisa e termina pregando outra coisa. Ou seja, começa a falar uma coisa e já começa a emendar outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele começou a falar. E termina falando outra coisa. Então, isso não pode existir dentro da homilética. Nós devemos ter muito cuidado ao unirmos as palavras, os assuntos que nós estamos juntando para trazermos dentro dos nossos sermões. Então observa, falta de vivência real do pregador na fé cristã em relação ao que ele prega, ou seja, falta de vivência está falando, ou seja, existem pregadores que pregam algo que ele não vive, algo que ele não vive.
Então vamos pôr, o pregador, ele jamais poderá pregar algo que ele não vive. Então, se o pregador vai pregar uma mensagem, ele tem que pregar algo que ele vive. Ou seja, esse é o conceito da homilética. Então, a homilética, ela nos ajuda a nos preparar para que possamos ser obreiro. Primeiro, aprovado por Deus, e também temos que ser aprovado pelos homens. Então observa, querido, falta de aplicação prática às necessidades da igreja, prega assunto que não tem nada a ver com os problemas pelos quais a igreja passa, ou seja, prega uma mensagem que não tem sentido. A falta de conhecimento, a falta de espiritualidade, a falta de trazer uma unidade dos textos bíblicos, ou seja, deixa a igreja desapercebida. Deixa a igreja, vamos pôr, a igreja não consegue focar a atenção naquilo que o pregador está pregando. Agora eu quero falar com vocês de algo muito importante que dentro da homilética tem que existir. Primeiro, Deus tem que estar no centro de qualquer sermão. Depois vem o pregador e o ouvinte. Primeiro vem Deus, depois o pregador e depois o ouvinte. Ou seja, Deus tem que estar no centro de cada sermão. Deus tem que estar no centro de cada sermão elaborado. Depois vem o pregador, que vai ter a incumbência, vai ter a responsabilidade de transmitir a palavra a quem? Aos ouvintes, as pessoas que estão ali para lhe ouvir. Então note algo muito importante dentro do conceito da homilética, que a pessoa tem que ter esse entendimento, que Deus é o autor inspirador da mensagem. O pregador tem que ter esse conceito que Deus, ele é o autor e o inspirador, ou seja, aquele que sopra, aquele que dá a mensagem. O pregador tem que entender uma coisa, que ele é apenas o veículo usado para transmitir o recado divino ao povo. E o ouvinte é o alvo a ser alcançado pela palavra a qual o pregador está pregando, a qual Deus lhe deu esta palavra. Sendo assim, podemos expressar este relacionamento na seguinte ordem. Observa, primeiro, oração, texto, ou seja, nós oramos, pedimos a Deus uma palavra, depois, quando nós terminamos de orar, Deus nos dá o texto. Após Deus nos dar o texto, nós vamos meditar, porque meditar é totalmente diferente de ler. Ou seja, você lê qualquer coisa, você passa o olho, você consegue talvez ler 2, 3 folhas da Bíblia com maior facilidade. Agora, meditar, não. Quando é meditar, você vai pegar uma caneta na mão, você vai pegar uma caderneta. Vamos supor, você vai ler versículo por versículo com muita cautela, com muito cuidado, meditando, vai buscar ali o significado, você sublinha ali, grifa aquela palavra que você não entendeu e você vai para o dicionário, você vai pesquisar. Isso significa meditar. E depois, interpretar. Aí vamos supor, depois que nós oramos, procuramos o texto dado por Deus, meditamos, nós vamos agora interpretar aquele texto que nós meditamos e depois vamos começar a montar o nosso esboço. E depois que montamos o nosso esboço, aí vem a parte da comunicação. Como assim? Vamos transmitir a palavra de Deus aos ouvintes. Então, o pregador, ele primeiro tem que orar. Segundo, procura o texto. Terceiro, medita. Depois, interpreta. Depois que ele interpreta, monta o sermão. Depois que ele monta o sermão, aí sim ele vai comunicar, vai passar a palavra, vai passar
a mensagem que Deus lhe deu, que ele, primeiro, orou, segundo, buscou o texto, meditou, teve a interpretação, montou o esboço e agora vai passar aos ouvintes. O pregador, ele deve entender o quê? Que é o Espírito Santo que convence o pecador e não a lógica do pregador. Ou seja, nós podemos ter uma boa eloquência, podemos falar bonito, podemos ter, ou seja, doutorado, mas nunca nós devemos se estribir no nosso conhecimento. Nós devemos ter o conhecimento, a plena certeza que é o Espírito Santo que convence a igreja, que convence o pecador do teu pecado. E algo que nós devemos, querido, também aplicar dentro da mensagem, aprendendo aí com esse conceito da homilética, é bom a gente trazermos ilustrações. As ilustrações são muito importantes, mas devemos lembrar uma coisa, que as ilustrações nunca devem substituir a palavra de Deus. Nós devemos sim trazer ilustrações, mas a palavra de Deus deve estar em primeiro lugar. E uma coisa também que nós devemos ter, a ciência, que nós podemos ter toda a arte e a técnica para aplicar uma palavra com toda a facilidade. Mas a nossa arte, a técnica que nós temos, ela jamais pode substituir a inspiração divina, ou seja, a inspiração do Espírito de Deus. Amém, querido? Hoje fica por aqui. Que Deus abençoe. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre a história da pregação, ok? Então anota aí, na próxima aula estaremos falando sobre a história da pregação. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, envie aí no teu grupo, no WhatsApp, compartilha no Facebook. Deus abençoe, nos siga aí no nosso canal da Igreja Pentecostal Fonte de Adoração, também no meu canal, Pastor Joemir Cordeiro, canal Missionária Laodiceia Cordeiro. Será uma honra ter vocês lá. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, por favor, e que Deus lhe abençoe. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.